igreja. Eu disse, é o quê? Ele disse, oh, minha mãe mente para mim. Eu disse, como é? E eu ia dizer o quê agora? Fiquei calada, porque eu não pude dizer, ela é crente, né? Porque se é crente, está mentindo, como é que faz? Se você disser alguma coisa para o seu filho, cumpra. Senão você vai criar ele dizendo que você tem uma personalidade de 2 caráteres e ele vai crescer desse jeito, sendo uma coisa na frente das pessoas e sendo outra em casa. O seu filho tem que falar bem de você. Porque a sua atitude reflete no seu filho. Ah, esse menino não tem ordem, esse menino é desordem. Como é que você está tratando ele? Gritando, na hora que vai reclamar, descabelando. É assim que ele vai falar com você. Gritando, descabelando. Ignorância não se trata com ignorância. Então, a sabedoria do Senhor está dentro de você, para você saber colocar para fora as instruções que é preciso ser colocado para fora. Para onde você chegar, dizer, eita, o teu filho só fala de tu, mas esse menino, olha, pense, ele só fala de você, coisa boa. Porque crianças, ele fala dos defeitos como se fosse uma coisa bem normal, viu? Eles dizem, eles são sinceros. Eles não escondem nada, não. Então, o seu caráter, você pode até achando que está bom, mas seu filho é que está dizendo lá fora se está bom ou se não está. Olha a responsabilidade que a gente carrega. A gente tem que se enquadrar nisso aqui. Os nossos filhos nos respeitam e falam bem de nós. E o meu marido me elogia. Está sendo elogiada pelo seu marido, mãe? Tá não? Se coloque diante da palavra, se há língua, você vai receber elogio. A mulher sábia, ela edifica a sua casa não só com palavras. 95% é com o seu procedimento. Não adianta você pregar ele de capa a capa e com o seu procedimento está todo errado. Não adianta. É um balde furado. Não serve de nada a água que está lá dentro. Não serve de nada lançar a palavra no coração do marido se você não está vivendo aquilo que você prega. Ele vai só dizer, isso é um crente rei besta. Só sabe pregar e não vive. Eu estou dizendo isso porque eu sei que acontece isso. Eu sei que tem marido que tem raiva de crente, porque a esposa em casa é uma mulher rixosa, que misericórdia. É daquelas mulheres que passa o vendedor, diz que eu não estou. Entendeu? Aí como é que você prega que Deus é verdade, que Deus não gosta de mentira, né? Não estou dizendo vocês acusando, não. Estou dizendo assim, né? Porventura acontecer, não faça mais não. Ou se você conhece alguém que faz, ensina que não pode. Né? Porque o nosso comportamento, ele fala mais do que as nossas palavras. Amém? E no 29 diz assim. Sim, deixa eu voltar. Sim, filhos. Aqui diz que as mães respeitam, vocês respeitam as mães e falam bem dela. Se vocês não estão falando bem da sua mãe, fala, viu, filhos? Se você está vendo o comportamento dela, que conduz conforme a palavra, fale bem, elogie, dê valor à mãe que você tem. Amém? Não estou falando só de faixa etária de Isaac, não. Todos aqui é filho. Todos aqui são filhos. Então, elogie sua mãe, fale bem dela, fale do caráter, porque o caráter dela pode alcançar outra pessoa. Amém? E no 29 diz assim, e ele diz, isso é o esposo agora que diz, muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Eita! Roberto, tu disseste isso tudo, hein? Menino. Foi? Ele disse aqui, estou lendo como... E ele diz, Roberto diz a mim, muitas esposas são boas, mas você é a melhor de todas. E eu recebo. Oh, glória. Eu sou meu amor. Amém. Oh, glória a Deus. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa, mulher. Aqui é uma palavra para mulher, mãe, pai, filho. Seu esposo tem segurança de dizer isso sobre a sua pessoa? Não me responda. Que você é a melhor entre todas? Oh, glória. Não responda. Por quê? Quando a gente coloca a palavra de Deus em ação, não mais o eu, mas Cristo vive em mim, a nossa vida vai chamar a atenção da vida dele. Vai dizer, essa mulher, o que é isso? Essa mulher não está normal, não, porque eu faço e ela só me retorna com amor. Não é porque ele merece, não. É porque Cristo merece que você cumpra a palavra dele. E através do cumprimento da palavra de Deus, você vai ganhar ele para Cristo, ou ela para Cristo. Não adianta ser bonzinho aqui e em casa um capetinha.
Tem que andar segundo a palavra do Senhor. É por isso que às vezes eu vejo muitas pessoas demorando em alcançar o cônjuge para vir para a igreja. Às vezes uma das ambas partes não é crente. Por quê? Porque não está vivendo aquilo que a palavra diz. Na hora do calo aperta, eita, pisou no meu calo, eu sou uma fera, eu não engulo nada. Ele dizendo um, eu duas. Está errado. Esse cara está aí é da velha pessoa. A sua nova criatura é não mais você, mas Cristo através de você. Então, o que Cristo faria na hora do pega para capar? Você acha que Cristo ia revidar? Ele ia ficar calado. E engolir o sapo seco. E beber um copo d'água para descer? Então, as nossas atitudes têm que ser as atitudes de Cristo. Por onde Cristo passava, ele arrastava multidões. E às vezes a dificuldade é de arrastar um dentro de casa. Por quê? Não é difícil ser crente. Às vezes é difícil botar a carne no lugar. Mas lembre-se, você é um espírito e sua carne tem que estar sujeita a ele. E aí sim o seu marido vai poder dizer, você é a melhor de todas. Em dona de casa, em mãe, em mulher sábia, em crente, em todas as áreas. Amém? Eu estou braba, é? Estou não? Amém. Amém. Ei, mãe, você tem todas as ferramentas que você precisa para você exercer o dom que o Senhor lhe confiou. Qual foi esse dom? Ser mãe, mulher, dona de casa, mãe de família. Porque a mulher faz coisa, não faz? Muita coisa. Se o homem fizer duas coisas, ele atrapalha uma. Ele só consegue fazer uma coisa por vez. Isso é comprovado cientificamente, que se um homem for fazer duas coisas, assim eu soube, ele se atrapalha. Se Roberto mexer no celular e eu falar alguma coisa para ele, ele não sabe o que eu disse. Aí, às vezes, ele fala comigo, eu estou dizendo, Daniela, presta atenção, eu digo, eu estou escutando tudo, Roberto. Tu dissesse isso e isso. Ele disse, não, tu está no celular, eu digo, eu sei fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, está vendo a habilidade que o Senhor nos confiou? É muito lindo. Essa habilidade não vem porque você é esperta, ligeireza. Não, foi o Senhor que colocou dentro de você. Porque Ele sabia que você tinha que ser ágil, forte, corajosa, dar conta de casa, menino, roupa, comida e ser feliz. Porque eu aprendi com a irmã Lourdes que quando a gente vê uma pia de louça cheia, não é para reclamar, é para dar graças a Deus porque tem comida para comer. Aprendi com ela. O Espírito Santo falou para ela falou para mim. Ela estava na pia o dia todinho, não saía da pia, né, irmã Lourdes? E aí o Espírito Santo disse, não reclame não, se tem panela suja é porque tem comida para comer. E eu olhar assim, eu digo, eita, glória, mas também o povo come, né? Glória a Deus. Tem nadinha, é porque tem comida para comer. Não reclame. Tem comida, você tem ferramenta, você tem força, você tem coragem para fazer tudo isso. Porque muitas mulheres queriam ter uma casa para limpar e não tem. E você tem. Uma vez veio ao meu coração que quando a gente é pequena, a gente deseja uma casa, um lar, um esposo, filhos. A gente tem esse desejo. Brinca até de boneca, de casinha, faz comidinha nas panelas. Aí quando o sonho vira realidade, o diabo quer tornar em pesadelo. Aí você dá uma risada e diz, ó, aqui não, diabo. Não vai ser pesadelo cuidar da minha casa, não vai ser pesadelo cuidar dos meus filhos, não vai ser pesadelo ser esposa, vai ser o sonho que eu sempre sonhei. Quando a gente era criança, a gente não sonhava isso? Então dê valor ao lugar que você está. Foi o Senhor que lhe confiou. Amém? Vamos lá em Provérbios capítulo 22. Ainda na TLH. Eita, Jesus. Tem que ser ligeiro. 22, versículo 6. Olha a nossa responsabilidade de mãe e de pai. 22, 6 diz assim, eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará nele. Se eu pudesse pegar aqui um marcador ali para marcar na tela, mas não tem como. Então, eduque a criança no, N-O. Está vendo esse nome no? Eduque a criança no caminho. Está vendo no? Não é o caminho. Não é aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não. É você ir junto com a criança, no
caminho, não é o caminho. Ensine a criança e eduque ela no caminho da palavra. E quando ela crescer, ela não vai se desviar. Tem gente da minha família que eles ainda não são cristãos. Aí ele tem vontade, né, que a filha se aproxime de Deus, venha para a igreja. Quantas vezes veio aqui? Nunca. Não é ensinar ou dizer, vai, eu tenho que ir para dar o exemplo. Eu tenho que cumprir a trilha fielmente. Para quando meus filhos veem os meus passos, eles querer seguir do mesmo jeito. E se eu me desviar para conhecer uma coisa, era só o no, como a mídia está inteligente. Era só no caminho, no. Então, se eu me desviar do caminho, ele vai seguir os meus passos. Porque ele disse, oxente, ela foi por esse caminho, o que é que tem ali? Vou curiar, vai também, vê que não é bom, aí volta. Então, é melhor voltar logo para o caminho antes que as passadas dele cheguem lá. Ai. Tá vendo? Fica frisada aí, é no caminho, não é o caminho. Amém? Existe uma diferença grande. Se você só disser a ele assim, ô meu filho, não minta não agrada a Deus não. E disser, ei meu filho, faça a tarefa que eu vou lhe dar um brinde, um chocolate. Ô mãe, eu fiz a tarefa, cadê meu chocolate? Ô menino, depois eu te dou. Está ensinando ele a ser mentiroso. Não ensine. Ensine no caminho. Se você quer que ele fale a verdade, fale a verdade. Não se troque por nada, porque ele vai ver o seu caráter e ele vai se espelhar em você. Amém? Valorize a posição que você está, porque essa posição que Deus te confiou, não é qualquer uma que pode chegar lá. Não é qualquer uma que pode chegar nessa posição. Essa posição de ser mãe, mulher, dona de casa, mil utilidade foi dada a todas as mulheres, mas nem todas almejam chegar aqui. Porque querem ser independente, não quero viver o plano e os propósitos do Senhor, eu quero viver o meu eu. Glória a Deus que eu e você estamos nessa posição. E nós entendemos que foi o Senhor que nos confiou. Para que eu inventei de casar? Porque foi o Senhor que projetou o casamento. Para que eu inventei de ter o meu segundo filho? Porque o Senhor disse, procrie. Está vendo, Roberto? Procrie. Não é? O Senhor disse, procrie, Roberto. Procrie. Não é só 2. Tem, né? Ele fica usando a desculpa que tem muito filho na fé. Aí não quer me dar o terceiro. Mas a palavra tem poder. Não é? A palavra tem poder. E eu vou dar um recadinho aqui às mamães. Quem é mamãe? Levanta a mão. Eita, tem muitas mamães. Eita, essa mamãe se deixa orgulhosa. Chega, ele esticou assim. Se amem. É forte essa revelação. Se amem. Depois que você foi mãe, esposa, dona de casa, tudo isso tem passado na frente de você se valorizar. Calma, se valorize, se ama, para poder depois você amar os outros. Porque se você só fingir que ama, que dá, uma hora você vai se esgotar e vai puxar nos cabelos. Se ame, se valorize. Olhe onde você está, se cuide, se aceite ser mãe, como você é. Quando eu fui mãe, que eu olhava no espelho, meu busto todo quebrado, cheio de estria. Eu digo, o que foi isso? Hoje, é outro motivo que eu quero ter o meu terceiro filho. Porque quando eu for na frente do espelho e olhar, eu vou dizer, Satanás, esse corte aqui foi a porta do milagre para sair, entendeu? E os peitos cheios de estria de leite. Isso aqui manda leite e mel. É para me amamentar meu filho. Então, corpo de mãe, estica, emagrece, cai, sobe, desce. Mas tem nadinha, é tudo para um propósito. Para manter alguém que precisa de nós. Emagrece, se escabela. Às vezes dá tempo de pintar os cabelos. Escova os dentes 10 horas da manhã. Não tem nada. Mas se ame, se valorize do jeito que você é. Se você é baixinha, se você é alta, se você é gorda, se você é magra. Se você é cheia de estria ou se não é, fez parte do processo. Muitas pessoas, quando tem uma cicatriz de algum acidente, que tem livramento de morte, aí olha e diz, eita, eu quase que morri dessa, mas escapei. Pois quando você olhar para as estrias do seu corpo, para o corte de cesárea, para o bucho cair, para o peito africano,
Diga assim, foi tudo parte do processo. Quem sabe o que é peito africano? É aquele que vem até aqui. É porque amamentou, cuidou de alguém. E maridos, amem do jeito que ela é. Porque veio de você esse processo para que ela vivesse tudo isso. Esse processo para esticar, engordar, tudo veio de você, marido. Então valorize cada estação do corpo da sua esposa. Ame do jeito que ela é. E a mulher, quando entender que ela tem que se cuidar, ela não vai ficar querendo se cuidar só para o outro. Primeiro ela para se amar. E depois para amar os outros. Se ame, não se sinta que você não tem tempo para nada. Você tem tempo sim. Você é mãe, você é esposa. Você tem tempo para cuidar de tudo. 1000 habilidades em menos de 24 horas. Só o Senhor para nos dar essa sabedoria mesmo. E ainda tem mulher que trabalha, vai para fora. Você é forte e corajosa. Você consegue. Porque a força do Senhor está dentro de você. Amém? Deixa eu pular por marido agora. A mulher acharam bom. Agora eu vou por marido também. Oh, glória. Capítulo 17 de Provérbios. Versículo 6. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Os filhos se orgulham dos pais. Vou puxar essa sardinha aqui para o lado dos pais. Sabia que tem filho que não se orgulha do pai? Porque ele tem um caráter distorcido, nunca fez o papel de pai. É um homem fraco, sem caráter. De 2 palavras, mentiroso. Glória a Deus que os homens que estão aqui não fazem parte desse time de fracasso. Mas de homens que os filhos podem dizer, eu me orgulho do meu pai. Então você que é pai, você tem um papel muito importante na vida do seu filho. Dele crescer com a imagem que um homem, ele tem um caráter certo, independente das bandejas do mundo. Você tem a responsabilidade de passar para o seu filho o orgulho de ser filho. Se eu perguntar, ô Isaac, tu tem orgulho de teu pai? Tem? Coisa, sabe porque está na frente da igreja? É não. Tem, não tem? É um homem de Deus, não é? Eu também acho. Ele fica querendo rir. Como é que a pessoa prega olhando para ele? Eu vou para cá. Então, pais, preste atenção. Essa responsabilidade que Deus lhe confiou, não passe para sua esposa, não. O papel de macho de dentro de casa, de autoridade, de voz mais alta. Não passe para sua esposa, não. Ela já tem o papel dela, ela sabe onde é. O cabeça da casa é o homem. Às vezes tem muita mulher substituindo esse lugar porque o homem está fazendo papel de frouxo. E aí o filho sente a falta de uma posição mais firme, a mulher tem que entrar, porque o marido não está sabendo entrar. Lembre-se, a sabedoria do Senhor está dentro de você, para você exercer esse papel com sabedoria. Para que seu filho olhe para você e dizer, eu quero ser igual ao meu pai. E sabe quando é que seu filho vai dizer que quer ser igual a você? Quando você expressar o caráter de Deus através da sua vida. Porque se a gente for expressar o caráter do velho homem, está perdido. Mas tem que expressar o não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Às vezes dá vontade de o balde chutar, pegar um cacete, jogar de longe. Não, mas não é assim que eu disciplino. Eu disciplino como? Com a palavra. É assim, meu filho, assim, assim, assim. Faça a diferença. Fazer igual uma Aparecida diz, seja o pioneiro entre os pais. Faça a diferença em criar os seus filhos conforme a palavra diz. Não conforme as suas emoções diz. Porque fica marcado na criança. E se você já fez isso, pede perdão a teu filho. E agora segue. Segue cumprindo a palavra do Senhor. Amém? E eu quero te perguntar, que tipo de filho nós queremos formar? Por enquanto você vai pensando, eu vou abrindo aqui em Efésios. Que tipo de filho nós queremos formar? Que tipo de caráter, pai, você quer que seu filho tenha? Capítulo 6, versículo 4. Eu acredito que nós queremos que os nossos filhos tenham o caráter de Deus, não é? Um caráter justo, íntegro, sincero. Amém? Então a Bíblia dá essa dica. Pai, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados.
Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Como é que eu crio meu filho sem irritá-lo? Aquele famoso ditado que eu citei. Faço o que eu faço, mas faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso é irritar seu filho. Você dizendo ele para fazer uma coisa e ele vendo você fazer. Oxente, pai faz e eu não posso fazer, não. Se os dois forem em concordância, vai ficar mais fácil. Se os dois forem seguindo o mesmo caminho, não vai ter discórdia. Não vai ter desavenças. Não vai ter desavenças. Porque ele está vendo que realmente o que você diz é o que você faz. Amém? Aleluia, glória a Deus. Como eu tinha falado aqui, você, pai, lembre-se. Isso é um lembrete aos pais. Você é o cabeça da casa, tá certo? Não é sua esposa. Os dois têm a obrigação de criar os filhos, mas o cabeça do lar, lembre, é o marido. Viu, filhos? Viu, esposas? Cabeça do lar. Decidiu, a última decisão é do esposo. Porque Deus confia essa autoridade para tomar conta do nosso lar. Amém? Eu vou finalizar, já vou pular para a parte dos filhos, deixa esse versículo aqui. E vou ler em Efésios capítulo 1, capítulo 6, versículo 1. Vou deixar esse recado agora para os filhos. Versículo 1 diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer ao seu pai e à sua mãe, pois isso é certo. Lembre-se, filhos, o dever cristão de vocês. Filhos, lembre que vocês são cristãos. E lembre que vocês têm um dever de obedecer, não de ir contra. Porque se você desobedecer, vai trazer consequência. E Deus não tem culpa não, foi a atitude sua que chamou a consequência para você. E no versículo 2 diz assim: como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa. Esse mandamento de obedecer, olha como ele é forte. O mandamento de obedecer tem uma consequência, que é uma promessa. E essa promessa é o quê? Que eu terei longos dias de vida na terra. Se eu ir de contra, se eu ir desobedecendo, se eu ir batendo de frente, eu vou só diminuindo meus anos de vida na terra. É a Bíblia que diz. Se você quer viver longos dias, honre o seu pai e a sua mãe. Amém, filhos? Honre seu pai e suas mães. Amém, filhos? Porque isso é mandamento do Senhor. E quando a gente cumpre o mandamento, a gente recebe essa promessa, automaticamente. Amém? Versículo 3. Façam isso a fim de tudo corra bem para vocês e vivam muito tempo sobre a terra. Esse mandamento você vai viver e vai desfrutar da obediência que você teve aos seus pais. Amém? Só para finalizar, eu tinha outro versículo para ler, mas isso aí eu quero finalizar com esse aqui, em Colossenses 3. Colossenses 3, 20. Vou ler esses dois bem rapidinho. Se você quer ter uma vida que agrada a Deus, esteja uma vida de obediência. E aqui confirma, filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Você quer viver uma vida que agrada a Deus? Obedeça ao seu pai e sua mãe. Você só não vai obedecer, abre parênteses, se ele colocar você para não obedecer a palavra. Aí você diz, não, pai, mãe, peraí, primeiro meu Deus, depois vocês. Eu não posso ir contra a minha palavra porque vocês estão me obrigando. Só essa exceção. Mas o dever do filho é sempre obedecer pai e mãe, porque isso agrada a Deus. Às vezes fica dizendo, como é que eu tenho uma vida que agrada a Deus? Obedeça seu pai e sua mãe, que esse é um mandamento poderosíssimo que traz promessa para a sua vida. Amém? E agora é para finalizar mesmo. Agora é finalizar. Salmo. Esse aqui vai o recado para a mãe, papai. Salmo 127. Versículo 3 e 4. Esse é forte. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que os homens têm na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Sabe como os nossos filhos são em nossas mãos? Como flechas. A gente cria, educa, ensina,
Ensina, ama, ama, ama e ó, solta. E o voo dele vai depender do tamanho da sua preparação que você fez com ele. Se ele tiver uma vida de fracasso, você colaborou. Se ele tiver uma vida de sucesso, você colaborou. Porque dependeu do processo. Crie seus filhos, mãe e pai, no caminho que se deve criar. Não é porque ele é grande que tem que se falar, parar de falar disso, não. A palavra do Senhor sempre funciona. Para criança, adolescente, jovem, velho, novo, todas as faixas etárias, sempre funciona. Sempre funciona. O Roberto vai vir para cá agora, vai orar. E a gente vai orar por vocês. Eu e Roberto, a gente vai orar. Vai ser agora ou no final? E guarda essa palavra no teu coração. Toda vez que vier o diabo querer lhe afrontar para trazer um peso do carro que você está, diga a ele, aqui não, Satanás, eu entendi para que eu fui chamada. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia, glória a Deus. E o microfone está prestando? Aleluia. Pode ficar de pé. Queria que os pais, mãe e pai viessem todos à frente para a gente orar. Pai e mãe. A gente vai orar pela vida de vocês. Veja isso como uma bênção apostólica sobre a vida de vocês. Se vocês também quiserem, tiver criança lá em cima e quiser trazer para aqui para baixo, pode trazer. Não, peraí. O pessoal do departamento providencia. Vocês ficam aqui. Tem como, Deisa? Oi? Tudinho? Então libera eles lá para vir para cá. Manda o recado lá para os professores trazerem. Vocês podem ir tocando louvor aí. Coloque essas palavras no coração. As observem e as pratiquem. Porque se a Bíblia diz que a casa que é firmada na rocha, vem o rio, vem a tempestade, vem os ventos, mas elas permanecem. A casa que é firmada na areia, quando o vendaval vir, ela será destruída. Amém? Então coloca no teu coração para praticar. Às vezes eu estava pensando ali, eu me alegro muito com a palavra, principalmente mostrando versículo, explicando. Porque às vezes a gente se alegra com uma pregação que mal são expostos os versículos. Mas o documento de Deus foi exposto para a gente. E quando o documento é exposto, que a luz chega, a gente tem que praticar. Eu me lembro que eu era uma pessoa que batia de frente com meu pai. Se ele dissesse alguma coisa, eu dizia outra. E eu não baixava a cabeça, não. Eu era grosso, eu era bruto, eu era ignorante. Mas no dia que Deus me transformou, que eu nasci de novo, sabe o que foi que eu disse? Nunca mais na minha vida eu levanto a voz para o meu pai. E ele partiu para o Senhor e nunca mais eu levantei a voz. E ele chegou a brigar comigo, já eu casado, já falou assim, e eu baixei a cabeça e não disse um pio. Nem discordar eu discordava. Entendeu? Eu podia até orientar, falar alguma coisa assim com sabedoria, mas eu nunca mais eu bati de frente com ele. É inadmissível você que nasceu de novo, conhecedor da palavra, levantar a voz para o seu pai ou para a sua mãe. Levantar a voz para o pai e a mãe é cavar a sua própria sepultura. E esse texto é bíblico, porque está escrito na Bíblia. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que tenha longos dias de vida e tudo te vá bem. E uma coisa que foi dita aqui é o pai sem o exemplo para os filhos. Amém? E eu vou mais profundo, porque existe a paternidade natural, onde Deus te deu o privilégio de você ter os filhos.
E você ser um exemplo, como você vive, como você fala e como você age em casa. Mas também existe a paternidade espiritual, que você pode ser pai de pessoas que estão te assistindo. E você tem que ser exemplo também. Eu subia na moto e dizia assim: Senhor, o que é que eu faço para eu te amar mais, fazer mais por o Senhor? Sabe o que ele me disse? Coisa bem simples. Eu nem imagina, hein? Quem quer saber? Ele disse: ame mais sua esposa e cuide mais dela. Agora eu sei por que ele disse isso. Ele disse isso porque se eu faço por ela, que vive 24 horas com ela, porque você convive dentro da... Uma Ludinha sabe, aguentando irmão de irmã lá. Né? E você vive 24 horas, a melhor forma de expressar seu amor por Deus é com a pessoa que você está direto com ela. Não tem outro jeito não. Porque Diego eu vejo ele de vez em quando, Tiago eu vejo ele de vez em quando. Então é fácil eu expressar amor por eles, né? Agora 24 horas ali, às vezes um se irrita, às vezes um fica emburrado, às vezes e Deus diz assim: pronto, você quer demonstrar mais o amor seu por mim, ame sua esposa que está do seu lado direto. Divida a salsicha no meio, divida o único ovo que tem em casa no meio, dê o melhor pedaço de carne para ela. Vai comprar uma roupa para você, compra primeiro para ela. Entendeu? Aí é dessa forma que a gente ama a Deus. Não é só dizer, levantar a mão e dizer, não. É nessas coisas que a gente ama o Senhor. Amém? As crianças estão vindo? Pode entrar. Pode entrar. Então pega essas palavras. Quem não veio, perdeu. Mas pega essas palavras e talvez aí tem casal que ainda não tem filho. Mas pega essas palavras que você vai precisar. Ontem eu sou muito observador. E ontem a gente teve um momento de casal que foi muito bonito aqui. Poucos casal, mas foi muito bom. Muito divertido. Muito legal. E teve uma brincadeira, olha para cá, deixa elas virem. Teve uma brincadeira que Tiago preparou mais Fábio, que era a brincadeira da almofada. Aí eles faziam uma pergunta, né? Deixa as crianças entrar aí. Pode ir entrando, pode ir entrando. Então quando eles... Escuta aqui. Quando eles faziam uma pergunta, eu estava com uma almofada e o Daniel estava com outra. Eles faziam uma pergunta: quem é mais romântico? Aí se no caso fosse eu mais romântico, Daniel pegava a almofada e pá no meu rosto. Quem é mais abusada? Aí se fosse Daniel, eu pá no rosto dela. Deixar as crianças, as crianças se aquietar. Oh. Aquelas bem quietinhas. Se teve alguma criança aí que veio sem pai e sem mãe, pode vir para aqui para frente. Porque tem criança que vem às vezes. As crianças vão fazendo silêncio. É. Presta atenção agora. Atenção, atenção. Sara, cadê tu? Deixa eu concluir aqui o negócio da almofada. E aí quando um dizia, olha aqui, presta atenção, quando um dizia, quem é mais romântica? Aí se fosse eu, no caso, fosse ela, pá na minha cara, quem é mais... quem acorda mais tarde? Aí eu fiz na cara da Daniela, puf! Aí eu prestei na atenção e no final foi Kiki e o antes que vieram para frente aqui, né? Aí deu para prestar mais atenção em Kiki e o antes, porque tá todo mundo metendo mofado um no outro na hora. Quando Kiki e o antes vieram para frente, aí teve um momento que perguntaram assim, Tiago foi Fábio, perguntou, quem é mais apaixonado? E eu esperava o antes meter em Kika, assim, ó. Aí quando der fé, ele mesmo meteu nele.
puf, e Kika, puf, nele também. Eu digo, mas rapaz, que coisa bonita. Porque eu conheço o antes, não é da agora não. Antes. Diego também. Praticamente a gente cresceu junto. Não foi? Fomos amigos desde novo. E faz muitos anos, acho que tem bem uns 15 anos ou mais com o Kika, não tem? Contando namoro e tudo. Dá uns 20. 18 anos. 18 anos, namoro, casado. E eu sou observador. E desde o começo que eu antes teve com Kika, eu sempre percebi que ele amava Kika e nunca deixou de amar. Isso assim é uma coisa que Deus observa, porque são poucos casais, entendeu? E quantas coisas ele não passaram na vida para estar, né? E venceu. E sempre ele teve essa questão de dar honra para ela. E aquilo eu achei muito bonito, irmão. E tirei como um exemplo para mim. Então que essas palavras não sejam só palavras soltas no ar, mas que a gente coloque no coração e diga assim: rapaz, eu quero uma família abençoada para Cristo. Eu quero ser o arco que vai puxar a flecha para lançar meu filho longe. E os meus filhos vão chegar mais longe, porque o pensamento do pai e da mãe é esse: os meus filhos chegarão mais longe do que eu. Eles vão avançar muito mais do que a gente, não é verdade? Mas para eles avançar mais do que a gente tem que ser exemplo, irmão. A gente tem que ser exemplo. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Isaac, ele tem assim muitas sabedoria na escola. Isaac, ele está avançando e ele vai chegar longe, não é? Sara tem um pouquinho mais de dificuldade, mas eu nunca cheguei para ela para dizer que ela não tem capacidade, que ela é burra, que tem pai que diz que ela é. Eu nunca. Esses dias eu olhei para ela e disse: você é inteligente. Sabedoria de Deus está em você, porque o seu poder das palavras, entendeu? E às vezes a pessoa pensa que um tem mais habilidade em alguma coisa, não é verdade? Mas tem outros que têm habilidade em outras coisas e vai ter sucesso em outras coisas. Amém? Então, feche seus olhos. Eu queria que Daniel começasse orando e eu concluo.